Olá, bom, estamos aqui de volta ao segundo bloco aqui da nossa terceira aula. A gente começou falando sobre a questão do título, né? Tentando aí mostrar mais ou menos como é que funciona essa lógica do título da monografia, né? A delimitação do tema, até para facilitar a escrita do texto da monografia, né? Eu falei na última aula que é óbvio que o título que a gente cria antecipadamente, esse título pode correr o risco de ser um título provisório, né? Vocês podem mudar esse título até a entrega final da monografia. Mas o interessante de pensar já no título da monografia e também já pensar no sumário da monografia é que a gente já vai ali criando uma estrutura, né, para essa monografia, já pensando também em que tipo de livro ou qual tipo de bibliografia eu vou ter que recorrer para escrever o texto da monografia, né? E também já tem também uma noção ali de o quanto de tempo eu vou ter que gastar, né, para poder fechar essa monografia. Então é interessante já pensar nesse título, é interessante criar um sumário prévio, é interessante também já pensar naquilo que a gente chama de referência bibliográfica básica, né? Que é os livros que vocês possivelmente terão que ter acesso para criar esse texto. Então é um mapeamento prévio que a gente faz da monografia e que contribui demais para a escrita da monografia. A partir de agora, eu vou dar alguns exemplos. Eu escolhi aqui, dentro daqueles temas, inclusive, que eu já coloquei na aula passada, eu escolhi aqui 5 temas. Claro que são só sugestões, né? Vocês podem trabalhar outros temas, mas aqui são 5 temas que eu escolhi e que eu vou trabalhar a construção do sumário e também a forma de pensar aqui uma referência bibliográfica básica para que se trabalhe cada um dos pontos do sumário. Então isso facilita bastante também, tá? Então eu vou começar aqui apresentando aqui no Word. Claro que vai ser uma forma bem lenta aqui, mas para vocês poderem entender mais ou menos como que a gente raciocina a partir do sumário e a construção, aliás, a partir do título e a construção do sumário. Então vamos lá. Olhando aqui na tela aqui do computador, vocês vão observar que tem um título aqui provisório, né? Inclusive eu já trabalhei com esse título aqui ontem, que é a súmula vinculante e o devido processo legal, uma contribuição a partir da teoria neo-institucionalista do processo. Eu expliquei ontem rapidamente, né, que para evitar usar títulos muito amplos, né, ou seja, falar súmula vinculante somente, e tentar no título delimitar esse título e também usar o subtítulo também como forma de delimitação. Então, normalmente no título é importante colocar o assunto que você vai trabalhar, delimitar esse tema a partir de um marco teórico e também apresentar ali qual que é o seu, vamos dizer assim, o seu objetivo dentro dessa pesquisa. No caso desse título aqui, o nosso objetivo é apresentar uma contribuição ao estudo da súmula vinculante, ou a crítica da súmula vinculante, a partir da teoria neo-institucionalista do processo. Então esse é o nosso título que eu pensei assim, de uma forma provisória, que obviamente isso pode ser revisto, né? E aí eu vou construir então um sumário prévio para esse título. Claro que aqui também é uma sugestão, né, para a construção dessa monografia. Bom, para entender a questão do sumário, ontem na aula passada, eu falei da questão da construção do sumário, né, para a gente ser um pouco mais direto na construção da monografia. Existem alunos que eles adoram ficar aumentando o sumário para que a monografia ganhe corpo, né? Só que existem coisas na monografia que elas não são tão necessárias assim. Por exemplo, eu estou falando da súmula vinculante aqui. É claro que a súmula vinculante ela faz parte de um processo, ela está inserida, de certa forma, dentro de um processo constitucional. Então eu não tenho necessidade de ficar falando do processo constitucional como um todo, né? Ou seja, de como que o Supremo chega até uma súmula vinculante. Eu não preciso de falar sobre isso, né?
eu já posso ir direto ao assunto da súmula vinculante, porque a súmula vinculante é o meu objeto de pesquisa. Então, como está aqui no documento, na tela aqui do computador, dá para vocês observarem o seguinte, né? Toda monografia, obviamente, vai ter uma introdução. Eu vou, em aulas posteriores, estabelecer exatamente quais são os pontos que devem ser tratados dentro de uma introdução, para que a introdução fique de acordo com o que deve ter em qualquer tipo de monografia, né? É claro que não há uma norma para isso, mas existem sugestões que são bem interessantes. Então, toda a monografia vai começar com a introdução, isso não tem outra forma, tá? É interessante notar que a introdução já é o nosso capítulo 1, né? Então, o nosso capítulo 2 aqui, eu já vou entrar no meu objeto de estudo. Esse objeto de estudo é exatamente a súmula vinculante, né? Aqui, então, eu vou fazer um estudo mais aprofundado da súmula vinculante. E é interessante que eu faça subdivisões desse capítulo, né, para que não fique um capítulo que os assuntos em relação à súmula vinculante não fiquem tudo misturado. Então é interessante usar essa técnica, né, de subdividir o capítulo em subitens. Então aqui, logo depois da súmula vinculante, que é o meu, obviamente, o objeto da minha pesquisa, eu vou criar um capítulo de histórico da súmula vinculante. Então aqui eu posso falar um pouco de onde que vem essa ideia de uma súmula vinculante, né? A súmula vinculante, ela vem de uma tradição que não é uma tradição romano-germânica, né? É uma tradição que vem do common law. Então aqui eu posso, de repente, falar sobre a questão do common law, como é que funciona a tradição do common law, né? De onde que a súmula vinculante, qual é a relação da súmula vinculante com o common law, ou com os chamados stead decisis, e assim por diante. E aí, logo depois, vocês podem reparar que eu subdividi o capítulo, o subitem 2.1, histórico, e criei um 2.1.1 chamado direito comparado. Aqui eu posso, inclusive, falar sobre a questão, isso se for o caso, né, falar sobre o direito inglês, né, e falar sobre o direito norte-americano. Embora eles sejam parecidos, né, eles têm algumas distinções. Então aqui eu posso fazer uma comparação entre esses dois, embora os dois sejam do sistema common law, eu posso fazer uma comparação entre os dois sistemas, ou seja, como que funciona, ou seja, será que existe algum tipo de instituto nesses dois sistemas que tem algum tipo de relação com a súmula vinculante? Então aqui eu vou fazer uma comparação. Isso também não é tão necessário, mas é interessante fazer essa história, vamos dizer assim, né? Então, como parte do histórico, eu fiz esse capítulo, né, de um chamado direito comparado. Logo depois, no 2.2, eu estou apresentando aqui os aspectos doutrinários. Então aqui, o que vocês vão fazer? Né? Normalmente vocês vão recorrer aquelas grandes doutrinas de direito constitucional que existem no Brasil, né? Não cabe aqui ficar citando todas elas, mas hoje no Brasil existem inúmeras doutrinas de direito constitucional, existem muitas doutrinas hiper interessantes, muito boas, muito bem escritas, né? Muito bem aprofundadas. Então aqui vocês vão pegar aqui os aspectos doutrinários da súmula vinculante, né? Ou seja, a partir da emenda 45, como que a doutrina vem entendendo ou se posicionando em relação a essa súmula vinculante. Então aqui vocês vão fazer realmente o que nós chamamos de revisão da literatura, né, ou estado da arte. Tá? Então nesse ponto aqui é interessante fazer uma espécie de vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão que não é correta, mas espécie de uma coxa de retalho aqui, né, do que os principais doutrinadores no Brasil vêm trabalhando em relação à súmula vinculante. Logo depois, um 2.3, também não sei se é interessante, mas talvez ficaria bacana aqui no trabalho, apresentar algumas críticas, né, que já são feitas ao Instituto da Súmula Vinculante. Né? Essas críticas podem ser inclusive críticas de alguns doutrinadores que se posicionam ao contrário, então vocês também podem colocar isso aqui. E, se vocês quiserem, para fechar o capítulo 2, fazer uma abordagem aqui
da emenda 45. Né? A emenda 45, ela ficou conhecida como emenda da reforma judiciária, né, vamos dizer assim. É claro que mudou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para mudar. Essa emenda 45 ela trouxe inúmeras inovações, e dentro dela ela trouxe também a questão, o chamado Instituto da Súmula Vinculante. E existem as razões, né, para essa emenda. É interessante entender quais foram as razões do nosso poder constituinte derivado, né, para acrescentar essa emenda 45 ao texto da Constituição. Então isso eu acho interessante, porque para a gente entender quais são os motivos ali, vamos dizer, políticos, né, para que essa emenda 45 ela esteja ali dentro. E que, inclusive faz parte de algumas críticas à questão da súmula vinculante, que a súmula vinculante ela entra dentro daquela lógica da celeridade processual, né, da ideia de economia processual, ou da ideia de instrumentalidade do processo, né, onde, na realidade, nós estamos sempre em busca aí de um processo que seja cada vez mais célere, porque a Justiça do Brasil, é claro, todo mundo já sabe disso, ela é um pouco lenta. Né? Então, essa emenda 45 ela vem trazer, dentre outros institutos, também o Instituto da Súmula Vinculante. Bom, então aqui eu fecharia, de uma forma bem sucinta, né, o que seria o meu capítulo 2, que é o capítulo que vai definir exatamente o meu objeto de pesquisa. Então, o meu objeto de pesquisa é desconstruir a súmula vinculante e apresentar uma crítica a esse Instituto da Súmula Vinculante. Agora vem um dos capítulos que talvez seria um capítulo extremamente importante, né? Que é o capítulo do marco teórico. Esse capítulo ele pode ser feito de duas formas. Né? Aqui eu optei por juntar todas as teorias do processo que tratam da questão do devido processo legal. Então, conforme está aqui na tela, aqui, vocês podem observar que o capítulo 3, eu denominei ele de o devido processo legal e as teorias do processo. Ou seja, obviamente que existem inúmeras outras teorias do processo, mas aqui eu elenquei as 3 principais teorias do processo, que, de certo modo, ainda são teorias majoritárias, né, pelo menos no Brasil. Né? Então aqui tem a teoria chamada teoria instrumentalista do processo, né, que seria uma teoria aí que tem como principais defensores, né, a chamada Escola Paulista do Processo, né, o Cândido Rangel Dinamarco, a Ada Pellegrini Grinover e assim por diante. Coloquei logo após, no 3.2, a teoria do processo como procedimento realizado em contraditório entre as partes, que é a teoria do professor italiano, né, Hélio Fazzolari. Tem um autor aqui em Minas Gerais, chamado Haroldo Plínio Gonçalves, que trouxe o Hélio Fazzolari, né, nos anos 90 para o Brasil. Ele tem um livro muito bacana sobre isso, depois eu posso falar o título dele para vocês. Então aqui eu coloquei essa teoria, que já é uma teoria extremamente avançada em relação à teoria instrumentalista do processo. E, por fim, no capítulo 3, que aí sim seria o ponto do meu marco teórico, né, que é a teoria neo-institucionalista do processo, do professor Rosemiro Pereira Leal, que é um professor da PUC Minas, também chamada aí Escola Mineira do Processo. Então aqui eu misturei o meu marco teórico com outras teorias, mas eu poderia separar. Né? Eu poderia criar um capítulo 4 aqui, que chamaria Teoria Neo-Institucionalista do Processo, onde eu iria apresentar o conceito de devido processo legal a partir dessa teoria. Então a ideia aqui nesse capítulo 3 é apresentar o quê? Apresentar de que forma que a teoria neo-institucionalista do processo entende o devido processo legal. Né? É claro que aqui, não sei se vocês vão se lembrar, a teoria instrumentalista do processo ela visa quase que exclusivamente, vamos dizer assim, a questão da celeridade processual. Né? Hoje em dia, as grandes reformas processuais, elas passam por essa discussão da instrumentalidade, né? Ou seja, transformar o processo em um instrumento, né, de realização rápida de um processo, vamos dizer assim. E essa teoria ela é extremamente criticada. Né? É uma corrente que
que é defendida em São Paulo, e ela é extremamente criticada pela corrente, pela escola mineira de processo, vamos dizer assim. Mas é interessante apresentar o conceito dessa teoria, vamos dizer assim, o conceito do chamado devido processo legal, para ficar claro, né? Até porque nós estamos fazendo aqui um contraponto entre a súmula vinculante e o devido processo legal. Logo depois, então, eu vou apresentar o que é o devido processo legal para a visão do professor italiano Hélio Fazzalari, né? O que ele vai chamar de devido processo legal. E, por fim, no nosso capítulo 3, a mesma coisa, eu vou traduzir o que eu entendo por devido processo legal a partir da visão neo-institucionalista do processo. Então, aqui na realidade, o conceito de devido processo legal ele vai ter 3 definições diferentes, né? A definição instrumentalista, a definição do professor Fazzalari e a definição neo-institucionalista do processo. Então, a partir daqui, eu já começo a pensar de que forma que eu vou realizar a minha crítica ao Instituto da Súmula Vinculante. Ou seja, de que maneira que essa súmula vinculante ela realmente é uma agressão a toda a estrutura, né, principiológica do processo que existe no artigo 5º da Constituição, por exemplo, né? Então eu fechei aqui o nosso capítulo 3, deixei claro que vocês podem trabalhar essa teoria neo-institucionalista aqui do processo em um capítulo 4. Bom, se eu não fizer isso, o meu capítulo 4, né, ele já vai chamar, deixa eu só mudar aqui para caixa alta, ele já vai chamar aspectos críticos da súmula vinculante. Esse nome, lembrando, é um nome, esses títulos aqui, eles são títulos completamente provisórios, mas são ideias para vocês terem noção de como que se imagina, né, um sumário prévio. Então, aspectos críticos da súmula vinculante. Aqui, esse capítulo é o capítulo mais importante da monografia, não é? Esse capítulo é o capítulo onde vocês vão fazer o entrecruzamento do capítulo 2 com o capítulo 3. Né? Então aqui vocês vão pegar dados que já estão no capítulo 2, ou seja, a doutrina, né, os aspectos históricos, as críticas, a discussão da emenda 45, e vão apresentar uma crítica a essa revisão da literatura que foi feita no capítulo 2, a partir do marco teórico que foi apresentado no capítulo 3. E essa crítica mais ainda, né, porque a teoria neo-institucionalista do processo talvez seja a teoria que mais apresenta críticas à teoria instrumentalista do processo. Então são coisas que vocês vão ter que observar na questão da súmula vinculante. Eu não sei se vocês se lembram, no início da aula eu falei que a súmula vinculante ela tem ali como uma das grandes justificativas, né, a questão da celeridade processual, e a questão da celeridade processual ela está diretamente vinculada a uma visão instrumentalista do processo. Então, dentro dos aspectos críticos, né, da súmula vinculante, eu coloquei aqui um subitem, 4.1, chamado súmula vinculante e a instrumentalidade do processo. Então, aqui, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero, nesse ponto, demonstrar que existe sim uma relação direta entre a súmula vinculante e a instrumentalidade do processo. Né? Por quê? Porque é a partir dessa relação que eu vou apresentar uma crítica. Né? Então seria o meu 4.2 aqui, que seria exatamente a crítica à súmula vinculante, né, realizada pela teoria neo-institucionalista do processo. Então, esse seria o ponto, vamos dizer assim, alto da sua monografia. Né? Então, aqui você vai demonstrar que você realmente entendeu o seu assunto, que você entendeu qual é a justificativa da súmula vinculante e que você também compreendeu o seu marco teórico. Você compreendeu o seu marco teórico e sabe realizar críticas a partir do seu marco teórico. Então aqui você vai apresentar essa crítica.
E aqui eu finalizaria o meu sumário, obviamente, com o capítulo 5, que seria o capítulo da conclusão, né? Fechando a monografia e as referências bibliográficas. Então aqui esse é um sumário prévio. Claro, deixando de novo bem claro, isso pode ser revisto depois. Bom, feito o sumário, o que eu faço com o meu sumário prévio? Né? Eu vou criar, é claro que isso não vai entrar no sumário final, deixando isso bem claro, eu vou criar uma referência bibliográfica, ou vocês podem chamar uma bibliografia preliminar, onde eu vou criar uma bibliografia preliminar para cada um dos pontos do trabalho. Né? Então eu posso colocar aqui, capítulo 2, quais os livros que eu vou, obviamente, recorrer ou vou utilizar para fazer o meu capítulo 2. Então aqui, obviamente, seria interessante que vocês tivessem um contato, né, com o orientador, ou um possível orientador de vocês, para poder resolver o problema dos livros que vocês vão ter que ler, ou dos textos que vocês vão ter que ler para poder escrever os determinados capítulos. Então, isso aqui é interessante, porque também faz parte do mapeamento. Então, na bibliografia preliminar, eu apresento, no capítulo 2, quais os livros ou quais os capítulos de livros eu vou ter que ler. Então, aqui, por exemplo, eu já vou optar por doutrinas, né, de direito constitucional, vou selecionar aqui as melhores doutrinas, umas 4 ou 5 doutrinas, e vou recorrer ao capítulo que exatamente fala sobre a questão da súmula vinculante, né? E vou estudar um pouco a questão do direito comparado. Vou apresentar aqui então um rol aqui de uns 5 ou 6 livros ou artigos do capítulo 2. Né? Da mesma forma, eu vou falar, ou vou já estabelecer aqui o mapeamento em relação ao capítulo 3, que seria o capítulo do meu marco teórico. Então eu vou apresentar aqui teorias, livros, normalmente aqui, como eu estou tratando aqui de teorias do processo, né? Livros de TGP, né, Teoria Geral do Processo, que tratam dessas teorias processuais. A teoria instrumentalista do processo, a teoria do processo como procedimento realizado em contraditório entre as partes, e a teoria neo-institucionalista do processo. Né? De cara aqui, eu já lembro aqui de 3 grandes livros de TGP, né, de Teoria Geral do Processo, que não podem faltar. Obviamente o clássico, né, Teoria Geral do Processo, dos 3 professores da Escola Paulista de Processo, que é o Cândido Rangel Dinamarco, a Ada Pellegrini Grinover, né, o livro do professor Haroldo Plínio Gonçalves, que, se eu não me engano, ele chama Teoria do Processo e Técnica Processual. É um livro já esgotado há muito tempo, mas vocês encontram esse livro nas grandes bibliotecas de Belo Horizonte. É um livro que foi lançado em 93, ele, se eu não me engano, ele foi reeditado em 2000 e alguma coisa. É um livro muito bacana, porque ele faz vamos dizer assim, uma reconstrução dessas principais teorias de uma forma bastante aprofundada. Né? E, obviamente, vai ter que ter aqui o livro do professor Rosemiro, que é o livro chamado Teoria também Geral do Processo. Ele é constantemente editado, se eu não me engano, ele já está na 12ª edição. Ele foi editado a última vez pela editora Forense. Né? E nesse livro também vai falar de todas as teorias de uma forma muito bacana, muito aprofundada. Então vocês podem recorrer a esses 3 livros principais. Claro que existem outros livros para poder falar sobre esse capítulo aqui. E aí vem. Então, na realidade, a bibliografia que você vai usar é a bibliografia do capítulo 2 e do capítulo 3. Porque o capítulo 4, na realidade, é um capítulo, como eu disse, né, onde vocês vão fazer o entrecruzamento dessas ideias. Certo? Na conclusão, eu também vou falar depois, em um outro momento, como que se pensa a conclusão, ou como que vocês vão colocar essa conclusão. Então, a introdução também eu vou falar depois, e a conclusão também eu vou falar depois. Bom, esse, então, fecharia aqui o raciocínio de o que seria um sumário prévio para esse tema que foi sugerido. Se vocês quiserem até usar esse tema, podem ficar à vontade, ou quiserem trabalhar esse tema a partir de uma outra visão, também podem ficar à vontade. Uma outra sugestão também em relação aos temas, né, gente, vocês podem delimitar o tema utilizando
trabalhando inclusive as próprias súmulas, né? Vocês podem pegar algumas das súmulas vinculantes que já foram editadas, né? E trabalhar, fazer uma crítica a uma súmula específica, como por exemplo aquela súmula que eu não me lembro o número dela agora, mas a súmula que diz, por exemplo, que no processo administrativo realmente o advogado ele é dispensado, por exemplo, né? Ou dispensável. Então, aí vocês podem fazer uma crítica, inclusive, a isso, dentro daquela ideia de que o advogado ele é essencial, né? Ou exerce uma função essencial aí dentro do processo. Então, como que existe uma súmula vinculante dizendo que realmente o advogado seria dispensado nos processos administrativos? Bom, mas isso aí são coisas que vocês podem trabalhar a partir de alguns pontos mais específicos. Pegando aqui um outro tema, só como sugestão também, vamos tentar criar um sumário aqui agora para esse tema específico, né? Então eu tenho aqui um outro tema aqui na tela, chamado súmula vinculante e o livre convencimento do juiz. Um estudo acerca da inadequação da súmula ao Estado democrático de direito. Bom, aqui também é um título extremamente provisório, né? Mas que pode ser esse título ou pode ser outro. Mas já dá para a gente poder aqui pensar em vamos dizer, em um sumário aqui para esse título, né? Da mesma forma, já começamos aqui com a introdução da monografia, né? Aí vem o chamado capítulo 2. Eu posso, inclusive, no capítulo 2, já que eu estou tratando da questão da súmula vinculante, fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz aqui no capítulo anterior, né? Eu posso alterar algumas poucas coisas, mas eu posso repetir bastante o que foi o capítulo 2 aqui do anterior, né? Bom, o que eu poderia acrescentar aqui, que eu acho que tem um outro dado aqui, né, da questão da súmula vinculante, né? A súmula vinculante, ela é muito criticada, inclusive uma das críticas que foram apresentadas à súmula vinculante, né? Ela é muito criticada porque ela, de certo modo, ela engessa o Poder Judiciário, né? Ela cria um certo, vamos dizer assim, um certo padrão, né, de decisão do Poder Judiciário. Alguns juízes, inclusive, reclamam muito disso, outros doutrinadores também reclamam disso, alguns advogados também reclamam disso. Então, vocês poderiam acrescentar que nessas críticas, né, exatamente esse ponto, né, que, de certo modo, a súmula vinculante ela é contrária, né, vamos dizer assim, à ideia de um livre convencimento do juiz. Então, esse seria o capítulo 2, então, poderia ser bem parecido com o nosso capítulo 2 do tema anterior, né? Bom, o capítulo 3, aqui como essa monografia ela é um pouco diferenciada da outra, eu acho que deveria ter aqui um capítulo para falar um pouco sobre o chamado princípio, né, do livre convencimento do juiz. Alguns chamam isso de princípio, outros chamam isso de outra coisa, mas eu acho que caberia também aqui um capítulo para explicar um pouco essa questão do livre convencimento do juiz. E para ficar interessante essa monografia, vocês poderiam falar, por exemplo, começar a falar sobre o que justifica, na realidade, o chamado livre convencimento do juiz, né? A ideia de livre convencimento do juiz, ela vem de uma escola chamada Escola do Direito Livre, né, que tem como principais expositores aí o professor Eugen Ehrlich, né, e o professor Oskar von Bülow, né, que deixa eu só lembrar aqui como é que, acho que o nome dele escreve assim. É o professor Oskar von Bülow. Então são dois professores, um do processo, né, que inclusive é o, vamos dizer assim, o criador da teoria do processo como relação jurídica,
e o Eugen Ehrlich, que é um sociólogo do direito. Isso aqui é finalzinho aí do século XIX, início do século XX. Então essa ideia de um livre convencimento vem daqui. Esse capítulo 3, ainda podemos ter aqui como sequência, então aqui tem um 3.1, como 3.2, vocês poderiam tratar, por exemplo, da questão do positivismo jurídico. Como que o positivismo jurídico trabalha essa discussão do livre convencimento do juiz. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui e, em sequência, eu continuo aqui a construção desse sumário para esse tema aqui.